Deus tem um chamado na sua vida com um propósito. E aí talvez você se pergunte, mas que propósito é esse? Para que Deus me convocou? Para que Deus me alistou ao seu exército? O que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça com essa convocação? Na palavra de Deus para você no dia de hoje, eu quero falar aqui de um tema muito específico e de um tema que ele é muito peculiar, né, o povo de Deus. É um assunto muito importante que nós não devemos nos esquecer. Você não pode esquecer do propósito para aquilo que Deus te chamou. Amém? Antes de nós continuarmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora. Se ainda não segue o Vivendo pela Vida, inscreva-se aqui no canal, aperte aí o sininho, selecione todas e fazendo isso você será comunicado sempre que um conteúdo novo for publicado. Amém? Deus, ele, na sua trajetória, na sua jornada, e aqui eu quero colocar Deus na figura, né, de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, quando ele inicia a sua peregrinação na terra, quando ele inicia o seu ministério na terra, ele começa a convocar algumas pessoas, pessoas que ficaram conhecidas como os seus discípulos, aqueles que aprenderiam com o Mestre e seriam enviados por ele para replicar, para repetir aquilo que eles faziam. E é interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós lemos uma passagem que se encontra lá no versículo 19, que vai falar justamente de um desses chamados. Esse aqui especificamente, a Bíblia se refere ao chamado de Pedro e André, os dois pescadores. E aí no versículo 19, Jesus fala assim para eles: Jesus lhes disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Então entenda que, obviamente, nós somos salvos para adorarmos ao Senhor e somos salvos para a vida eterna. Ou seja, Deus nos livrou da condenação do pecado, da condenação do inferno e nos transporta para o seu reino de luz, o seu reino de amor, o seu reino eterno, onde o Senhor reinará juntamente com seus filhos, né, com aqueles que foram salvos, que foram chamados e aceitaram, né, ouviram a voz de Deus, aceitaram esse chamado e então fazem parte do seu reino. Então, esse é o grande objetivo. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, você precisa entender que Deus te chamou com uma missão, Deus te chamou com um propósito. E esse propósito é fazer com que você seja um pescador, uma pescadora de homens. É necessário que você lance as redes do Evangelho para que outras pessoas também tenham acesso a Jesus, tenham acesso à salvação, tenham acesso a tudo aquilo que ele deixou disponível para nós. E quando você lê esse capítulo 4 de Mateus, você observa que ali a partir do 19, né, um pouco mais adiante ele viu mais outros dois irmãos, que era Tiago e João, e aí Jesus também os chama, né, para serem seus seguidores. E acontece que quando Jesus começa a caminhar então com esses discípulos, uma multidão começa a acompanhar Jesus, porque eles ouvem falar da sabedoria de Jesus, da maneira como ele ensina, dos milagres que ele estava fazendo. E aí, mais à frente, no versículo 24, vai dizer o seguinte: ó, as notícias a respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava.
E aí no versículo 25 diz o quê? Que grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região leste do Rio Jordão. Então perceba que quando Jesus ele chama os discípulos e ele inicia ali o seu ministério, ele faz isso abençoando as pessoas que o procuravam. Então, todos aqueles que tinham enfermidade, que tinham dores, aqueles que estavam até mesmo sob possessão demoníaca, sob fortes convulsões, enfim, todo tipo de enfermidade, todo o tipo de doença, Jesus então começa a curar essas pessoas. Então você precisa entender que Deus, ele te chamou para ser o quê? Um discípulo, te chamou para ser um porta-voz dele aqui na terra. Com a qual finalidade? Com a finalidade de que você abençoe o próximo. Perceba que Jesus, quando ele chama os discípulos e quando ele chamou você, não foi simplesmente para te abençoar, para fazer com que você prosperasse, para fazer com que você realizasse os teus sonhos, né? Sejam sonhos familiares, sonhos profissionais, sonhos de vida. Infelizmente, muitas pessoas vêm até o Evangelho, vêm até Jesus, mas com o intuito de obter barganhas, né? De querer prosperar financeiramente, de querer prosperar amorosamente, né? Ou em áreas específicas, né, a quais ele está buscando ali é, uma algo, né, muito específico, algo muito pontual para a sua vida. Então perceba que apesar de que tudo isso é possível, claro que Deus quer nos abençoar, claro que Deus quer fazer com que você prospere, claro que Deus quer fazer com que você avance. Mas o grande objetivo é fazer o quê? Com que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Com que você tenha o olhar que Cristo teve, o olhar da compaixão, o olhar de estender o braço, de ajudar, o olhar de se colocar no lugar do outro, né? E promover de alguma forma uma ajuda, uma assistência, uma oração, né? Orar por uma cura. Enfim, existem várias formas de você poder ajudar o próximo. Então, a palavra de Deus para você no dia de hoje é: tenha no seu coração um coração doador, tenha na sua vida a disposição de agir com mordomia, de ser um mordomo na vida das pessoas, servindo cada um nas suas necessidades. Com certeza você tem talentos, com certeza você tem recursos, né, em alguma área que seja, não estou falando aqui necessariamente de recurso material, amém? Porque se você orar por uma pessoa, você não precisa ter recurso material. Basta que você tenha duas coisas. Você precisa, primeiro, ter fé, e segundo, você precisa ter uma atitude. Então, eu tenho fé que Deus cura, e eu tenho a atitude de ir lá e orar pelo enfermo, né, para que ele seja curado em nome de Jesus. Então, que no dia de hoje, que a partir do momento que você está ouvindo essa palavra, que Deus venha mudar uma chave no seu coração, na sua vida, e que você venha a incorporar o coração de servo, que você venha a incorporar um coração de doação, de entrega, olhando para o seu próximo, olhando para as necessidades que estão ao seu redor e fazendo a diferença na vida dessas pessoas para a honra e para a glória do nome de Jesus.